Vamos à mensagem? A mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Maravilha, que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã. Amém? Ouça só o que eu quero compartilhar com você hoje. 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 6. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Versículo 12. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. O Senhor agora estava com Davi. Então Saul afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Davi, tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. O Senhor estava com Davi e por isso ele tinha êxito em tudo o que fazia. Irmãos, hoje, agora há pouco, quando eu abri a palavra do Senhor aqui, e caiu justamente aqui em 1 Samuel, eu comecei a pensar, a meditar que como é perigoso despertar a inveja de um homem, né? Como é perigoso quando despertamos a inveja de alguém. Se é que isso acontece com você, se é que isso acontece comigo, mas deve ser realmente muito perigoso despertar a inveja de outras pessoas. E é interessante que Saul era o rei, era a autoridade máxima, tinha o cargo máximo daquele local e daquele tempo. Ele era o rei e ele tinha inveja daquele jovem chamado Davi. Percebe que a inveja muitas vezes não tem a ver com o cargo que você ocupa? Que talvez você desperte a inveja em gente que tem muito mais bens do que você, muito mais posses do que você, que nasceu num lugar muito melhor do que você, numa família muito melhor do que a sua, né? Foi muito bem nascido. Ainda assim, você pode despertar a inveja em outras pessoas e correr riscos por causa disso. É interessante a gente constatar esse tipo de coisa, né? E como a inveja pode ser perigoso, a inveja pode despertar na pessoa o mal, a raiva, o ódio, o desejo de matar, de destruir, de fazê-lo parar. Agora, feito Davi, é o que devemos fazer, prosseguir, fazendo o que nos cabe fazer, o que Deus nos concedeu a oportunidade e a honra de fazer, sendo instrumentos nas mãos dele. Afinal de contas, você vai deixar de fazer o que nasceu para fazer, o que Deus te permitiu fazer, o que Deus lhe capacitou para fazer, com receio da inveja de outras pessoas? É lógico, claro que não pode ser assim. Você não pode enterrar os seus talentos. Você não pode deixar de lado aquilo que dá sentido para a sua vida. Aquele propósito para o qual você nasceu, por causa da inveja de outros. Por maior perigo que possa parecer, possa ser, não pare, não desista, não abandone, não tenha medo. O Senhor é contigo. E quando o Senhor é contigo, é certo que muitos outros vão se levantar para lhe caluniar, para lhe perseguir, para lhe fazer infeliz. Mas veja bem, ouça bem o que diz a palavra. Davi, apesar da inveja de Saul, e com certeza a inveja de muitos outros homens, se ele despertava a inveja do rei, imagine de outros homens comuns. Quantos não tinham inveja de Davi? Quantos não queriam ver Davi derrotado? Quantos não queriam que Davi voltasse a ser apenas, entre aspas, pastor de ovelhas? Mas tudo que Davi fazia tinha êxito. Tudo que Davi se propunha a fazer, ele obtinha êxito. O segredo é, o Senhor estava com ele. Aliás, não há nenhum segredo aqui, né? A verdade é que Davi era bem-sucedido em tudo que fazia, porque Deus era com ele.
Se nós desejamos tanto a presença de Deus, se nós desejamos tanto, se nós pretendemos viver aquilo que agrada ao Senhor, é claro e evidente que despertaremos a inveja de outras pessoas. Despertaremos nas pessoas o que elas têm de pior, porque seremos bem-sucedidos, afinal de contas, estamos procurando fazer o que agrada a Deus, e se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Quem será contra nós? Que situação será contrária à vontade do Senhor? Nada nem ninguém. Versículo 15 do capítulo 18 de 1 Samuel. Vendo isso, que Davi era bem-sucedido em tudo que fazia, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Ao mesmo tempo em que você pode despertar no seu ministério, no exercício do seu dom, no exercício daquilo que você tem habilidade para fazer, por mais que você possa despertar a inveja de outras pessoas, você também terá pessoas que se alegrarão com a sua presença, com o exercício da sua profissão, do seu ministério, se alegrarão com a sua presença, ficarão felizes de ter você por perto. Pense nisso. Como diz lá no interior, bota reparo nisso também. Algumas pessoas simplesmente serão felizes, alegres por tê-lo por perto. Vão gostar de você. E o melhor de tudo é ser querido por Deus. É alegrar o Senhor. É fazer o que agrada ao Senhor. Se há aqueles que têm inveja, se há aqueles que buscam te destruir, se existem aqueles que querem te frear, te parar, há um Deus que caminha com você, lado a lado, te ajudando, te auxiliando, te guiando e te guardando de toda maldade. Confie nisso, confie nessa palavra. Seja um guerreiro valente, seja um homem que faz, um homem diligente que faz e depois faz um pouco mais. Não deixe que a inveja desperte em você um caráter negligente. Amém? Para a glória do Senhor, vamos em frente. Você sabe aquele ditado que os cães fazem barulho, mas a caravana passa? Pois é, os cães ladram, mas a caravana passa. Vamos em frente para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por despertar em nós cada vez mais o desejo de servi-lo, de ser útil para o teu reino, Pai. Nós te pedimos, guarde-nos de toda maldade, Pai, em nome de Jesus. Faça com que os meus irmãos enxerguem que maior é o Senhor e o seu poder em nós e através de nós do que toda e qualquer maldade, do que toda inveja, do que todo sentimento que busca nos paralisar, nos matar, nos fazer desistir. Maior é o Senhor. Consagramos ao Senhor tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que fazemos e tudo o que podemos fazer, porque faremos para a glória do Senhor. E não há nada nem ninguém que possa impedir o teu propósito em nossas vidas. Que tenhamos consciência disso, convicção disso, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.